nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa série Vida Cristã. E o tema de hoje será a Grande Comissão. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 28. E nós leremos do verso 16 ao verso de número 20. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Vamos orar. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa ordenança que o Senhor nos deu. Nos ensina e nos ajuda a cumpri-la na nossa vida, para a glória do teu nome. Nós assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No livro de Mateus, que apresenta Jesus como o rei de toda a terra, como vimos no verso 18, dos céus e da terra, onde toda a autoridade lhe foi dada, ele termina com essa incumbência aos seus discípulos. Muitas pessoas, além desses discípulos, viram a Jesus e ouviram a respeito do que nós chamamos ser a Grande Comissão. Entretanto, é importante eu e você compreendermos que a Grande Comissão não foi dada apenas aos discípulos, aos apóstolos, mas ela foi dada a toda a igreja, para que, cumprindo essa ordenança do Senhor, realizando a Grande Comissão, possa proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa não é a responsabilidade de alguns, essa não é a responsabilidade de poucos, mas esse é o compromisso, essa ordenança é para toda a igreja do nosso Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo usa a expressão faz o trabalho. É bem verdade que Timóteo era um pastor de igreja, da igreja de Éfeso, e também um doutrinador daquela igreja. Entretanto, o apóstolo Paulo o desperta, o alerta, o exorta para que ele possa fazer o trabalho de um evangelista, daquele que proclama as boas novas, daquele que anuncia as boas notícias, daquele que prega a mensagem da cruz, a mensagem da salvação por meio de Cristo Jesus. Em Atos 21:8, o apóstolo Paulo, quando esteve em Cesareia, diz o texto que ele ficou na casa do evangelista, de um evangelista chamado Filipe, nos mostrando que Filipe, ele por ofício era um evangelista. Ele era uma pessoa que, de forma itinerante, saía pelo mundo afora pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, muito embora não fosse o ofício de Timóteo, sendo ele um pastor de igreja, era necessário que ele realizasse esse trabalho como evangelista, nos ensinando que essa é uma tarefa de toda a igreja, e não apenas de algumas pessoas que trabalham, que militam nesse ofício especificamente. Tanto em Efésios capítulo 4, quanto em 1 Coríntios 12, nós vemos ali a relação dos dons ministeriais. E compreendemos que o evangelista é um ofício, é um dom derramado sobre algumas pessoas. Mas o trabalho evangelístico, como Paulo recomenda a Timóteo, é para toda a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é a partir dessa ordem, é a partir da Grande Comissão, que nós devemos compreender que o foco da igreja do Senhor é fazer discípulos do Senhor. Atos capítulo 20, verso 24 diz: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Só há uma coisa mais importante do que a própria vida do apóstolo: o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho no qual ele estava comprometido, o Evangelho que ele proclamava, o Evangelho que ele ensinava mundo afora, de maneira responsável,
cumprindo a grande comissão que o Senhor dera aos seus discípulos, assim como para mim e para você, nessa geração que o Senhor nos plantou, para proclamarmos o Evangelho do Cristo ressurreto. Mas eu quero compartilhar com você quais as ações que estão envolvidas na grande comissão. Quais as ações que estão envolvidas nessa ordenança do Senhor para toda a sua igreja? Seja você um evangelista por ofício, seja você um evangelista que vai fazer um trabalho, como Paulo recomendou a Timóteo. E a primeira consideração que eu quero fazer a você, apontando para a grande comissão, está no verso 18. É que a grande comissão, ela é realizada debaixo de toda a autoridade que foi dada por Deus a Jesus. Jesus no verso 18 diz: toda autoridade me foi dada. E essa autoridade não é só na terra como um rei da terra, mas essa autoridade também é nos céus, porque Ele é o rei da eternidade. Ele é o rei de todos os tempos e de todas as épocas. Ele é o rei de todas as circunstâncias, porque toda a autoridade foi dada ao Senhor, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. E essa expressão autoridade, essa palavra autoridade, é um ato soberano que Deus deu a Jesus para que Ele pudesse decidir fazer como lhe agrada, como Ele quer, como lhe apraz. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 35, nós aprendemos que todas as coisas foram confiadas por Deus a Jesus. E é por isso que Ele tem toda a autoridade. Mas eu quero fazer você pensar sobre o que é autoridade. E o que é toda a autoridade. Imagine um caminhão com 30 toneladas descendo uma ladeira. Com certeza aquele caminhão com esse peso tem muita força, tem um certo poder. Mas lá no final da ladeira tem um guarda. E tudo o que aquele guarda faz para paralisar aquele poderoso, potente caminhão com 30 toneladas é estender a mão. Isso significa ter autoridade. E ao nosso Deus foi dado toda a autoridade. A Jesus foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E a grande comissão, ela começa exatamente com esse entendimento, que ao Senhor Jesus toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Ele então diz: portanto, ide. A autoridade do Senhor está presente na grande comissão, assim como também a presença do Senhor se faz brilhantemente presente na grande comissão, como diz o verso de número 20 na parte B, nos garantindo o sucesso daquilo que nós iremos fazer para a glória do nome do Senhor. Toda autoridade, todo poder nos céus e na terra foi dado a Jesus, e Ele nos enviou debaixo dessa autoridade e nos garantiu que a sua presença poderosa estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós podemos obedecer, seguir e ir adiante conforme essa ordenança do nosso Senhor. Em Filipenses capítulo 2, verso 9, Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, falando de todo o processo de humilhação dele como servo, que morreu em morte de cruz, mas o Senhor o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o poder, toda a autoridade está com Jesus. Por essa razão, nós podemos ir e fazer aquilo que Ele nos comissionou, e fazer aquilo que Ele ordenou que fizéssemos, porque é debaixo da autoridade do Senhor que nós podemos ir e fazer com que a grande comissão seja uma realidade na vida de todos aqueles que pertencem à igreja de Deus, ao corpo de Cristo. Nós somos aqui na terra a ferramenta de Deus, chamados por Ele, salvos por Ele, para sermos enviados como proclamadores ao mundo dessa salvação. O apóstolo Paulo tinha uma mensagem. Ele não apenas ia, mas ele tinha uma mensagem, e na medida em que ele viajava ao mundo, e na medida em que ele evangelizava o mundo,
ele proclamava essa mensagem, que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E a grande comissão é nos enxergarmos como essa ferramenta, como essa metodologia de Deus para fazer com que o seu nome seja anunciado a todas as nações, como nós já lemos dos versos 16 ao verso de número 20. Nós precisamos entender que diante dessa autoridade que foi dada a Jesus, e portanto, por essa razão ele nos comissionou, todo cristão, ele deveria ou estar discipulando alguém ou sendo discipulado. A grande comissão tem a ver com a formação de discípulos. A grande comissão tem a ver com o discipulado de Cristo. A grande comissão tem a ver em formar discípulos de Jesus Cristo por meio da palavra. Portanto, um cristão, ou ele deveria estar discipulando alguém, ou ele deveria estar sendo discipulado por alguém. A autoridade do Senhor Deus foi derramada sobre Jesus, toda a autoridade foi dada. Ele também promete a sua presença para nós no verso 20, na parte B, e essa é a garantia do sucesso dessa missão. O livro de Mateus começa com uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, quando ele é chamado, segundo a profecia, de Emanuel, Deus conosco. E aqui na grande comissão, mais uma vez, ele é Emanuel, Deus conosco, a fim de que, ao proclamarmos as grandezas do Senhor, possamos ter a certeza que é Ele quem está conosco nessa missão, nessa tarefa, nesse trabalho de evangelista que nós precisamos fazer para que o nome do Senhor seja proclamado em todas as nações. A segunda compreensão que precisamos ter sobre a grande comissão está no verso de número 19. E nós precisamos entender qual é a ordem que está sendo dada na grande comissão. O verso de número 19 diz assim: por causa da autoridade que foi dada a Jesus da parte de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito importante que eu e você possamos compreender qual é a ordem que está sendo dada. Muitos de nós pensam que a ordem que está sendo dada aqui é para ir, simplesmente ir, puramente ir, exclusivamente ou unicamente ir. Mas se nós pensarmos dessa maneira, a grande comissão pode se tornar um grande passeio na nossa vida, ao invés de ser de fato, de verdade, a grande comissão. E para isso, nós precisamos entender qual foi a ordem que foi dada em Mateus capítulo 28, verso de número 19. A ordem dada por Jesus é fazer discípulos. Essa é a ordenança que o Senhor nos deu. Esse é o cerne da grande comissão. Muitos pensam que a ordenança é ir e falar às pessoas, é ir e fazer um evangelismo ao ar livre e depois ir embora. Isso é parte de um processo, mas isso por si só não é a grande comissão. A grande comissão consiste na ordenança de fazer discípulos, que são seguidores de Jesus. E esses seguidores de Jesus, eles precisam saber o preço dessa decisão. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso de número 28, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Este homem começou a construir e não pôde acabar. Esse texto não está falando de edificação. Esse exemplo dado por Jesus não está falando de construção. O contexto desse texto se dá quando uma multidão acompanhando Jesus e querendo segui-lo não eram capazes de avaliar o custo do discipulado. Por isso, no verso de número 27 desse mesmo capítulo, ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí, por meio desse exemplo,
O Senhor Jesus está nos ensinando a avaliar o custo do discipulado, para que você não fique pelo meio do caminho, para que você não termine aquilo que começou. O Senhor está dizendo que nós precisaremos morrer as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas prioridades, quando a vida se torna o discipulado, quando a vida se torna a formação de discípulos. Nós precisamos entender que tudo isso tem um custo. E o discípulo do Senhor Jesus é alguém que não economiza responsabilidades para segui-lo. É alguém que avalia o custo e sabe que abrirá mão de muitas coisas para seguir ao Senhor Jesus, como Ele ordena na grande comissão. Nós precisamos entender que a ordenança que é dada aqui, dos versos 16 ao 20, não é ir, mas é fazer discípulo. Mas como nós executaremos essa ordem? Como que nós poderemos formar discípulos? É claro que é indo, é claro que é batizando, é lógico que é ensinando. Todas essas ações, elas vão dar apoio à ordenança que foi dada por Jesus de fazer discípulos do Senhor para a glória do seu nome. A grande comissão tem uma ordem, e a ordem é fazer discípulos de todas as nações. E nós executamos essa ordem indo. Não é uma agenda que você tem esporadicamente com uma pessoa da igreja, uma pessoa da família, mas é aquilo que temos falado repetidamente na igreja: vida na vida. O Senhor Jesus, quando passou pelo mar da Galileia, Mateus capítulo 4, versos 18 e 19, ele disse duas coisas para Pedro e André que estavam pescando. Ele disse: vinde e eu vos farei. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam pescando seus peixes, jogando suas redes, usando seus barcos, os seus funcionários, mas quando Jesus passa, ele diz: vinde. Eles largaram tudo. Jesus disse: eu vos farei. É nessa caminhada, é nessa jornada, é nesse estilo de vida que o Senhor nos ensina a formar e a fazer discípulos para Ele. É vida na vida. Entretanto, é necessário compreendermos que não é apenas vida na vida, uma relação onde comemos pizza, onde saímos juntos, onde vamos ao cinema e assim por diante, desfrutando de uma comunhão muito gostosa na vida relacional. Mas é vida na vida com conteúdo. É vida na vida ensinando algo, indo e ensinando, a fim de que o discípulo possa aprender. Os discípulos de Jesus conviviam diariamente com ele. Os discípulos de Jesus iam para todos os lugares que Jesus ia. E foi dessa forma que o Senhor fez com que pescadores de peixes, usando a linguagem do dia a dia daqueles homens, se tornassem em pescadores de homens. É uma relação, é vida na vida, mas vida na vida com um conteúdo. Diz o texto que era necessário não apenas ir, é necessário ensinar. Era necessário ensinar a guardar todas as coisas que Jesus já havia ordenado aos seus discípulos. Lá de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 2, diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Discipulado é vida na vida com conteúdo. O apóstolo Paulo instruiu Timóteo. Timóteo instruiu homens fiéis. E esses homens fiéis instruíram a outros homens, de maneira que cada um desses homens foram responsáveis por sua geração. Cada um desses homens foram responsáveis por proclamar o Evangelho do Senhor na sua geração. E eu e você não podemos nos excluir dessa responsabilidade. Não podemos nos excluir dessa ordenança que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, devemos na nossa geração nos envolvermos com a obra evangelística do Senhor, com o anúncio, a proclamação da mensagem da grande comissão. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele voltará para buscar a sua igreja. É indo e proclamando, é indo e ensinando. Não é um evento,
não é um programa, não é uma corrente, não é nada disso, mas é vida na vida com conteúdo, para que o discípulo possa ser formado segundo os preceitos e as ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como podemos executar a ordem que é fazer discípulos? Batizando, alcançando, mas também integrando essas pessoas na família da fé. O batismo é o externar de algo que aconteceu no interior. É uma publicação daquilo que aconteceu no interior. O Senhor chamou aquela pessoa da morte para a vida. E agora, ao se batizar, Ele está anunciando, proclamando, publicando, compartilhando aquilo que aconteceu na sua vida. Portanto, é necessário, ao fazer discípulos, indo e batizando esses discípulos na forma tríplice, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não basta apenas alcançar as pessoas com uma mensagem evangelística, é importante integrá-las, e isso também faz parte da grande comissão. É importante envolvê-las na igreja, é importante estar com elas na igreja, é importante estar convivendo com elas no dia a dia e ensinando-as a guardar todas as coisas. Naquela época, quando eles se convertiam, eles logo se batizavam, porque consequentemente eles eram acompanhados, eles eram ensinados a guardar todas as coisas, eles eram discipulados por um crente maduro na fé. Logo, o batismo é alcançar e também integrar a pessoa através da grande comissão. E batizando, aquela pessoa passava a fazer parte da família da fé por meio desse ato público que deve ser feito na grande comissão, que deve ser executado na grande comissão, como parte da obediência da ordenança, que é fazer discípulo de todas as nações. Tão importante quanto salvar o perdido é mantê-lo integrado no corpo de Cristo, na família da fé, no povo de Deus. Nós temos que olhar para a porta de entrada da igreja, mas temos que cuidar também da porta de saída. E a maneira que temos de cuidar da porta de entrada é proclamando o Evangelho, ensinando que Cristo é Senhor e Salvador, anunciando as boas notícias diante de uma péssima notícia que veio sobre nós. Mas temos que também cuidar da porta do fundo, da porta de saída, fazendo com que essas pessoas sejam integradas ao corpo de Cristo. Isso faz parte da grande comissão. Como podemos executar a ordenança que é fazer discípulos? Ensinando. As ordenanças de Jesus, quais são elas? O texto diz que é para ensinar todas as coisas, não apenas algumas coisas, não apenas aquilo que nós queremos, não apenas aquilo que nós achamos, mas a ordenança para ensinar é ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus Ele apresentou aos seus discípulos, Ele esclareceu aos seus discípulos. Todas as coisas devem ser ensinadas a um discípulo quando ele chega na comunidade da fé. Ele vai ser ensinado sobre o batismo, ele vai ser ensinado sobre a ceia, ele vai ser ensinado sobre santidade, ele vai ser ensinado sobre serviço, ele vai ser ensinado sobre comunhão, ele vai ser ensinado sobre todas as coisas que o Senhor ordenou para que fosse ensinada a sua igreja. E não só isso, além de ser ensinado, ele vai ser ensinado a guardar essas coisas. Ou seja, essas ordenanças precisam se fazer presente na vida do cristão, na vida do discípulo, na vida daquele que foi alcançado pela graça do Senhor. Não basta apenas ensinar todas as coisas e fazer aquele discípulo ter um conhecimento sobre os assuntos relacionados à Bíblia. Não é apenas o saber pelo saber, mas é o conhecer para que ele possa guardar, para que ele possa viver segundo as ordenanças que o Senhor tem apresentado por meio da sua igreja, por meio do seu povo, como apresentou aos seus discípulos, e eles, por sua vez, apresentaram ao mundo da sua época. Lembre-se, cada geração é responsável pela grande comissão dentro do seu tempo, dentro da sua era, dentro do seu contexto.
O discípulo, ele deve viver de acordo com aquilo que o Senhor ordena que seja feito. Por isso, é necessário ensinar o recém-chegado. É necessário ensinar o recém-convertido, o novo na fé. É necessário ensinar toda a igreja. E isso é fazer a grande comissão, para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos recomenda para guardarmos, para vivermos, para praticarmos como igreja e corpo do Senhor. Na de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, diz: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Nesse contexto, é a terceira vez que Paulo pretende ir à igreja de Corinto. E ele faz questão de não ser pesado para aqueles irmãos. Ele trabalha para poder custear a sua própria ida àquele lugar. Mas o que ele nos diz aqui é que ele não se poupa. Ele trabalha arduamente, duramente, ele se gasta pela obra do Senhor. E é assim que a igreja do Senhor precisa encarar a grande comissão. Fazer discípulos do Senhor não é uma tarefa fácil. Fazer discípulos do Senhor, ensinando a guardar as Escrituras, não é uma tarefa fácil. Mas é exatamente isso que o Senhor nos recomendou. E é dessa forma que o apóstolo Paulo está vivendo. Ele está custeando a sua viagem, está custeando o seu trabalho. Para quê? Para que ele possa, na sua geração, cumprir a grande comissão. Sabe, meu amado, eu e você precisamos refletir nessa palavra, porque ela é para toda a igreja. Ela não é apenas uma palavra para alguns que exercem o ofício de evangelista, para alguns que são pregadores itinerantes, para alguns que são evangelistas conhecidos mundialmente, mas essa tarefa da grande comissão é uma tarefa para todos nós. Não deixe a grande comissão se tornar na sua vida uma grande omissão. Faça aquilo que o Senhor ordenou para que você fizesse. Cumpre o trabalho de um evangelista, como disse Paulo a Timóteo. Levar alguém a Cristo é algo maravilhoso, é algo grandioso, mas ensiná-lo a permanecer é a obra completa da grande comissão. É a obra que o Senhor nos ordenou aqui em Mateus capítulo 28. Portanto, não abra mão, gaste-se, como o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo de alguém extremamente comprometido com a grande comissão. O Senhor, ele deu aos discípulos uma outra comissão. Ele disse aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém. No momento em que ele foi assunto aos céus, ele estava ali. Ele disse: olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, para que vocês possam proclamar o Evangelho. O interessante é que no verso de número 7, eles disseram, Jesus respondeu a uma pergunta: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Essa é a resposta de Jesus no momento em que ele está dando uma outra comissão aos discípulos, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Nos diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, que quando o Senhor estava dando algumas informações a respeito da comissão, haviam 500 pessoas juntamente com os apóstolos, os 11 apóstolos. Mas o texto que nós lemos nos informa que alguns não creram. Dentre esses 500, nós iremos perceber lá no cenáculo, quando o Espírito de Deus se derramou e deu a eles a capacidade de proclamar o Evangelho a todas as 14 nações ali presentes, já não eram mais 500, mas aproximadamente 120. Onde estavam os outros? Foram embora. Talvez porque essa resposta de Jesus não foi convincente no coração de alguns que estavam nessa outra comissão. A pergunta que eles fizeram a respeito da promessa que o Senhor havia feito, conforme as palavras do Velho Testamento, era: será que nesse tempo, diz o verso 6, é que vais restaurar o reino a Israel? Alguns que estavam naquela multidão de 500 ainda pensavam o que os discípulos pensavam no passado: ele vai restaurar essa terra. Eles não tinham entendido a respeito do reino do Senhor, do reino espiritual do Senhor.
E alguns ainda continuavam a pensar dessa forma. E é por isso que Jesus disse o seguinte em Atos 1:8: o reino de vocês é pequeno diante do meu reino. Não reduzam o meu reino ao reino de vocês. Por isso ele disse: não compete a vocês saber essas coisas que vão acontecer, mas compete a vocês realizar a grande comissão. Que Deus nos ajude a realizar a grande comissão que Ele deu a toda a igreja para a glória do seu nome. Deus te abençoe.